Olá, meus amigos e minhas amigas, você que é síndico, síndico profissional ou não é um síndico profissional, eu trago aqui no nosso canal Universidade da Elétrica, um canal com várias informações, com várias videoaulas, e essa aula de hoje é dedicada a você que é síndico de condomínio. Nossa palestra de hoje, não vou dizer nem uma aula, é um bate-papo, ela é o seguinte: saiba como cuidar da saúde de seu condomínio. Você, síndico, você é o médico do seu condomínio. Então, nossa aula de hoje é: saiba como cuidar de seu condomínio de forma adequada, de forma correta e de forma profissional. Vamos lá, então, agora, você que é síndico ou iniciante, veja como cuidar de seu condomínio. Pessoal, você que é síndico, você é responsável pelo seu condomínio. Então, você tem que saber como cuidar da saúde elétrica de seu condomínio. Porque a parte elétrica, né, ninguém enxerga, ninguém está vendo a parte elétrica. Você que é síndico, você consegue enxergar a fachada da edificação quando a pastilha está soltando, uma trinca que aparece. A instalação elétrica, ela é silenciosa e você não consegue enxergar os problemas que ocorrem nas instalações elétricas. Pois a partir de agora, saiba como cuidar da saúde elétrica de seu condomínio. Bom, primeiramente, você que é síndico, você tem que entender quais as normas técnicas que orientam e garantem a segurança das instalações elétricas. A primeira norma é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. É a norma NBR 5410 de 2004, fazendo uma correção. Ela é uma norma de instalações elétricas de baixa tensão. Ela vai definir como as instalações elétricas devem ser projetadas, executadas, testadas, ensaiadas, né? Essa norma visa garantir a segurança das pessoas, animais e dos equipamentos a ela conectados. Então, quando chega uma empresa em seu condomínio para fazer uma inspeção elétrica, essa empresa, ela deve seguir a NBR 5410 e oferecer para vocês, síndicos, todos os ensaios elétricos necessários. Para isso, meu amigo síndico, é necessário instrumentações de alta tecnologia para que o trabalho seja executado de forma correta. Outra norma que existe é a 5674. É uma norma de 2012. É a manutenção de edificações. Quais os requisitos do sistema de gestão de manutenção? Ela apresenta como as manutenções devem ocorrer e sua periodicidade. A outra norma muito importante, é a NBR 5419 de 2005 e hoje nós temos a NBR 5419 de 2015. Ela apresenta como deve ser projetado o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que é o para-raios, sua manutenção e periodicidade. Não é? Então, qual é a periodicidade de um laudo de SPDA? Ela é anual. Ah, mas o laudo é só um papel? Não. O laudo é um relatório técnico com avaliação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, com as medições, com os ensaios, né? E com toda a documentação, as fotos retiradas do sistema, né? Para que você tenha visão de como está o seu para-raio. E o segundo ponto é montar um prontuário das instalações elétricas, informar manutenções no sistema elétrico, SPDA e aterramento. Então, toda vez que você fizer uma termografia,
que você fizer uma vistoria elétrica de SPDA, mantenha um prontuário com todas as intervenções, com todas as inspeções ocorridas. Uma dica para você que é síndico. Bom, então tá aqui o seu condomínio, né? Saúde das instalações elétricas. Se a gente olhar o nosso condomínio, ele pode ser tratado como corpo humano, onde eu fiz uma ilustração para vocês, onde o capacete desse boneco aqui é o para-raios, que ele vai proteger contra as descargas atmosféricas. Você que é síndico, né, não deixe de lado o para-raios, o SPDA, porque ele vai dar proteção contra descargas atmosféricas. Faça uma adequação à norma de 2015. Por quê? Porque ela vai garantir maior segurança. Então, no corpo humano, o capacete protege contra as descargas. Fazendo uma analogia à edificação. As instalações elétricas, na sua edificação, transformando em corpo humano, ela é o seu sistema circulatório. Então, pessoal, você que é síndico, você é responsável pelo seu condomínio. Então, vai uma dica aí muito importante. Escolha um bom médico para cuidar do seu paciente. Ou seja, escolha uma empresa especializada em diagnóstico elétrico e SPDA. Médico bom, ele não faz diagnóstico sem exames. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você contrata uma empresa para o seu condomínio para fazer uma inspeção elétrica, um laudo de SPDA, para raios, né? Aí a pessoa chega, olha, né, visualmente olha e fala para você, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Não é? Obviamente, existem as inspeções visuais, mas a norma 5410 e 19, ela fala das inspeções visuais e dos ensaios elétricos. Então, um bom médico, ele não faz diagnóstico sem exames. E os exames são os ensaios elétricos. As patologias, as doenças, vamos dizer assim, elétricas no seu condomínio ou nos condomínios, elas são responsáveis por incêndio e morte. Se você não tem o capacete, cai uma descarga no seu edifício, ele pode trazer risco de incêndio, risco de morte, danos às suas instalações elétricas, aos equipamentos eletroeletrônicos a ela conectados. Então, a edificação, você que é síndico, a edificação está sob sua responsabilidade. Contrate um bom médico, uma boa empresa que é especializada em diagnóstico, que ela diagnostica através de exames, usando tecnologias avançadas. A edificação sua, que você cuida, ela equivale ao corpo humano. E você, síndico, é responsável por ela. Um dos exames que nós fazemos, nós da IPT Engenharia, eu sou professor do Centro Universitário de Brasília e trabalho na IPT Engenharia, então nós utilizamos o que tem mais de avançado na tecnologia de exames. Um dos exames que nós realizamos é o exame de termografia. Aqui tem um exemplo de um exame de termografia. Ele permite enxergar as instalações elétricas no tocante a pontos de aquecimento. Outro exame que deve ser realizado, maioria das edificações em Águas Claras, por exemplo, vou dar um exemplo de Águas Claras, o SPDA, o para-raios, aqui o capacete da edificação, ele deve passar por exames, por ensaios. Então, um laudo, pessoal, você que é síndico, um laudo de SPDA não se constrói apenas olhando lá o para-raio, não. Se ele é estrutural,
deve ser lançado um cabo do topo da edificação até o barramento de equipotencialização e os pontos de inspeção embaixo. Não é? Então, esse é um outro tipo de exame que deve ser feito para geração de laudo. As instalações elétricas, elas ficam doentes e necessitam de um especialista. Então, você vai contratar um especialista. É importante que esse especialista saiba identificar as patologias e dar àquela patologia o tratamento adequado. Existem muitos casos, alguns casos eu coloquei aqui. Por exemplo, o disjuntor geral do seu condomínio, ele está caindo, né? Alguém sugere. Aí o síndico, para resolver o problema, contrata um eletricista. Aí o eletricista não muito informado, ele chega, às vezes nem é eletricista, né? Às vezes é uma pessoa que não tem tanto conhecimento, né? E chega lá e troca o disjuntor. Chega lá, não, tá caindo, vamos lá e troca o disjuntor. E troca o disjuntor por outro com capacidade de corrente maior. O disjuntor deixa de cair. E aí o problema, o síndico acha, olha, meu problema está resolvido. Na verdade, o disjuntor deixa de cair. E problemas sérios vão ocorrer, colocando em risco a vida das pessoas. Porque se ele colocou um disjuntor acima da sua capacidade, isso pode trazer sérios riscos, incêndio, por exemplo. Então, tem que se contratar um especialista para identificar por que o disjuntor está caindo. Pode ser sobrecarga, excesso de carga, né? Então, isso tem que ser identificado. Então, você não pode trocar o disjuntor sem avaliar se existe alguma sobrecarga no sistema, né? E qual o seu motivo. Então, para isso, é importante fazer um exame de termografia, que se tiver sobrecarga você vai ver aquecimento, fazer uma avaliação de demanda também. Outro ponto. O dispositivo diferencial residual, que é o DR, ele é obrigatório desde 1997. O DR, pessoal, ele protege contra choque elétrico por contato indireto. Aí acontece muito, o DR está desarmando. Alguém sugere que se remova o DR. Para quê? Para que ele não desarme mais. Mas se o DR está desarmando, você que é síndico, isso significa que você está tendo fuga de corrente no seu condomínio. E remover o DR traz sérios riscos de segurança. Então, você não pode remover o DR, porque ele protege contra choque elétrico. O especialista deve avaliar a existência da ocorrência da fuga de corrente. Então, eu indico para vocês que são síndicos, e para você que está aí no canal da Universidade Elétrica, meus alunos todos aí, procure uma empresa especializada em manutenção elétrica predial, mas que tenha toda a instrumentação necessária para fazer os exames, pessoal. Bom, eu trago aqui para vocês alguns dos equipamentos, de vários, que a IPT Engenharia dispõe para fazer os exames. Os exames do nosso paciente. O nosso paciente é o condomínio. Então, nós temos a máquina termográfica, o medidor de resistência de isolamento dos cabos, o analisador de energia, que vai analisar a demanda, a termografia, o macroteste. O macroteste é um equipamento novo que nós da IPT Engenharia adquirimos agora no ano de 2017 para melhorar os nossos ensaios, as nossas inspeções. É um equipamento importado da Itália, equipamento caríssimo, mas que diagnostica as instalações elétricas com muita qualidade. Testador de DR, todos os ensaios que nós dispomos é o suficiente para examinar o nosso paciente, identificar o problema e dar o remédio para solucionar aquele tipo de problema. Bom, choque elétrico é uma das coisas que você que é síndico é importante entender. O choque elétrico é a passagem de uma corrente elétrica através do corpo. Esta passagem de corrente,
ela pode causar um susto na criança, queimaduras, parada cardíaca ou até mesmo a morte, não é? Então, imagina você, síndico, a área comum do condomínio é sua responsabilidade. Imagina as tomadas da área comum do condomínio, a churrasqueira, salão de festa. Não existe DR instalado. O DR é um dispositivo de proteção contra choque elétrico, contato indireto. Uma criança toca o dedo na tomada, toma um choque, tem uma parada cardíaca e morre. Quem é responsável por aquilo? É o síndico. É você que é o síndico. Desde 1997, é obrigatório o uso de DR, que é um dispositivo diferencial residual que protege contra choque elétrico por contato direto e indireto. O DR, ele vai proteger as pessoas e os animais contra os efeitos do choque elétrico. Ao detectar uma fuga de corrente naquele circuito, quando alguém toca em uma tomada, automaticamente ele tem um sensor de corrente, de fuga de corrente, e ele vai desarmar o circuito, salvando a vida, não é? Tirando a responsabilidade do síndico, porque o sistema vai estar em conformidade com a NBR 5410. A termografia. Olha um exemplo de um exame que eu trago aí para vocês. É um exame de termografia. Olha aqui o quadro, olha a situação. O quadro olhando visualmente, não, o quadro está tudo ok. Não, mas vamos na visão, além da visão humana, através da técnica de termografia. Olha esse ponto vermelho, 83 graus. O cabo suporta 70 graus, então ele está trabalhando em regime de sobrecarga. Então temos que dar uma solução. Qual é a solução? Nesse caso, um exemplo, é trocar a seção do condutor, está inadequada. Então a IPT Engenharia, como médico, como especialista, avalia usando instrumentação de qualidade. Outro exame, também mostrando uma instalação. Essa instalação elétrica é antiga, ela é velha. Tudo bem, a inspeção visual está me dizendo isso, mas vamos avaliar através da instrumentação. Olha a termografia mostrando aqui, olha, 95,8 graus de temperatura. Existe a necessidade de intervenção nesse ponto. Algumas considerações finais para você que é síndico, né? Você tem que ter em mente, na sua edificação, que existe uma norma muito importante que foi apresentada no slide inicial. Mas a norma marcante para vocês é a 5410. Pessoal, eletricidade é coisa séria. E você, que é síndico, é responsável por tudo que acontecer no seu condomínio. Então, sem exames periódicos, sem manutenção, você pode trazer risco de choque elétrico, de incêndio, né? Por exemplo, vamos lá. Bom, agora você disse turno e vamos agora na periodicidade. E o para-raio? Anualmente, é importante que você faça as inspeções visuais, os ensaios e gere um laudo com a RT, com empresas credenciadas no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Então, esse é o primeiro ponto. O capacete, vamos cuidar. As instalações elétricas de seu condomínio. Se seu condomínio não passou por nenhuma inspeção elétrica, sugere uma inspeção elétrica com termografia, com ensaios elétricos com o uso do macroteste, com o uso de testador de DR, de toda a instrumentação que vai garantir. A periodicidade da termografia, que é um dos exames, é importante que você, síndico, faça o exame de termografia anualmente. E as inspeções elétricas no condomínio, elas seguem aquela norma 5674, onde quadros elétricos você vai fazer a manutenção a cada 5 anos. Então, você que é síndico, essa aula vai orientar a vocês,
né? Quando contratarem uma empresa, tem que ser uma empresa especializada com toda a instrumentação necessária para executar um bom trabalho. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Caso vocês queiram fazer uma inspeção elétrica, uma visita a seu condomínio, tem aqui o meu contato. Né? Essa aula, na verdade, eu não estou assim fazendo um marketing, eu estou apresentando para vocês o que deve ser feito em seu condomínio. Pois bem, pessoal, você que é síndico, cuide bem do seu condomínio.